Oi gente, tudo bem? Vamos lá? Vamos falar mais um pouquinho de Memórias Póstumas? Lembrando que esse vídeo tem spoiler pra caramba, porque é um diário de leitura e por ser um diário de leitura aqui a gente não tem compromisso com nada sério. Eu tô contando aqui apenas as minhas impressões de leitura e registrando elas em vídeo pra gente poder discutir depois. Só isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar do capítulo 23, que se chama Triste, mais curto. Assim que Brás Cubas chega no Brasil, e isso é interessante lembrar, ele se emociona assim que ele volta para o Brasil. E não é porque ele está retornando para a pátria, ele deixa isso muito claro, ele não está sensibilizado por causa do país, nem nada disso. Esse retorno aos lugares de origem dele, né, aos seus lugares de infância, o deixa muito comovido. Inclusive esse consternamento dele, ele chama de lugar comum. A família dele sofre muito porque a mãe está nos seus momentos finais e são momentos muito difíceis, muito doloridos, onde há muito sofrimento por parte dessa pessoa tão querida por ele. O interessante é que ele observa a morte da mãe e ele diz aqui, né, Brás Cubas nos revela que é a primeira pessoa que ele vê morrer de perto. E a primeira vez que ele assiste ao embate entre a morte e a vida, né? Entre o ser ou não ser, aí fazendo uma citação a Shakespeare. Mas eu percebo no texto um olhar mais curioso, mais interessado em entender o que está acontecendo do que propriamente envolvido emocionalmente com aquilo, sabe? Ele inclusive fala, né, não chorei durante o espetáculo, então ele chama aquele momento de espetáculo, né? Tinha os olhos estúpidos, a garganta presa e a consciência boquiaberta. E aí ele nos explica por quê. Assistir aquela mulher tão dócil, tão amável, tão boa, que teve uma vida irretocável, morrer daquela maneira tão sofrida, quebrou qualquer tipo de crença que ainda poderia existir, tá? Porque eu acho que já não existia muita crença ali. Mas se existisse algumas boas crenças dentro de Brás Cubas, de que no final seríamos recompensados pelo bem que exercíamos ao longo da vida. Naquele momento, diante daquele quadro tão sombrio ali de ver a mãe sofrendo tanto para morrer, Brás Cubas entra meio em crise, né? Ele entra no que ele depois vai falar, que é o estado de hipocondria, né? Que a gente conhece hipocondria aqui de uma outra forma, mas nessa época era algo parecido com uma leve melancolia, uma depressão. Quer dizer, ele se aprofunda naquela dor de ter percebido que a existência é extremamente frágil e que nada pode nos salvar diante de um final dramático como o da mãe. É ali nesse momento, diante do leito de morte da mãe e vendo o sofrimento dela, que Brás Cubas começa a enraizar a personalidade que vai levá-lo até o final dos seus dias. E tanto que o próximo capítulo, né, que é o capítulo 24, que é curto, mas alegre, ele já começa dizendo que ele ficou prostrado, ele ficou tão reflexivo, ele entrou num estado tão profundo de melancolia que ele se isolou numa casa da família na Tijuca, e lá a única coisa que ele fez foi pensar e refletir a respeito disso, né? E ele fala pra gente, ele conta pro leitor que ele até aquele exato momento não tinha pensado em nada, ele tinha ficado só na superfície. Tem uma frase bacana, ele fala que colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Quer dizer, ele ficou por cima, no superficial. E é aquele momento que ele mais se aprofunda, que ele mergulha nessa crise existencial. Aspas, porque a crise do Brás Cubas não tem nada a ver com uma crise de verdade, mas enfim. É ali naquele momento que ele começa a refletir sobre a sua existência e o que ele quer fazer da vida, o que ele quer fazer com essa existência, né? E existe uma parte interessante aqui também em que ele fala que ele não tem medo de se dizer uma pessoa medíocre, que só se preocupava com a superficialidade até então. E isso foi uma das coisas que ele ganhou com a morte. Quer dizer, a morte trouxe para ele uma absoluta falta de necessidade de causar uma boa impressão, de ficar tentando esconder aquilo que ele era de verdade. Coisa que ele fez tão bem ao longo da vida, mas tão bem que ele mesmo se esqueceu de quem ele era, um medíocre. Então o próprio Brás Cubas se declara uma pessoa abaixo da linha de princípios, de honras, de méritos que ele gostaria.
mas ele não se critica por isso, tá? E aliás, o fato dele ser um defunto ainda dá mais liberdade para ele assumir isso de uma maneira até orgulhosa. Não de ser o que era, mas de poder assumir isso, né? E isso ele chama de o desdém dos finados, quer dizer, os finados não estão nem aí pro que a sociedade está pensando deles. E voltamos à ideia do começo, né? Machado escolheu exatamente um protagonista que pode abrir mão, se abster completamente de qualquer obrigação com a sociedade. No capítulo 25, que se chama Na Tijuca, me enganei, me adiantei, né? Na verdade é nesse Na Tijuca que ele vai para casa da família, mas tudo bem. Lá ele vai curtir a fossa dele, vai passar lá um tempo de renúncia, como ele chama, que na verdade dura 7 dias só. Por isso que eu disse que a crise dele não era muito séria, né? Em 7 dias ele já se cansou de ficar lá no meio do nada, sozinho, junto com Prudêncio, vivendo uma coisa que ele chama de volúpia do aborrecimento. Aliás, ele sugere para o leitor não deixar a vida passar sem experimentar a volúpia do aborrecimento. Uma tristeza sutil, leve, mas ao mesmo tempo reflexiva. É isso que ele chama de volúpia do aborrecimento. Lá nessa casa ele caçava, outra hora ele dormia e grande parte do tempo ele lia. Lia muito. Olha só, Brás Cubas era um leitor ávido também, hein? Até que Prudêncio chega para ele com uma novidade. Já perto da hora dele querer ir embora. Ele já estava desistindo de ficar lá e estava querendo ir embora. E Prudêncio chega e lhe conta que eles têm agora uma nova vizinha. Quem era essa vizinha? Dona Eusébia. Dona Eusébia foi uma das figuras que ele acabou prejudicando naquela festa, lá quando ele era criança ainda, em 1814, aquela que ele entregou um convidado que beijava outra convidada escondidinho lá no meio do mato. Lembra disso? Então, Dona Eusébia é essa mulher que vai para perto dele ali na Tijuca e ela vai junto com uma filha bastarda desse encontrinho aí que Brás Cubas, quando criança, teve a ousadia de revelar publicamente. Interessante que nesse momento de dor, nesse momento de reflexão em que Brás Cubas se isola, ele é novamente envolvido por uma nova história. No capítulo 26, o autor hesita. Já ficamos de cara sabendo que o nosso autor, Brás Cubas, hesita. Hesita no quê? Hesita diante da proposta do seu pai, que vai até a Tijuca lhe fazer uma proposta. Quer que ele vire político e se case. Brás Cubas fica realmente na dúvida. Não que ele não gostasse dessa ideia, e aliás ele diz que ser político é uma coisa interessante. Estar casado com uma bela mulher também, ele não vê nada contra isso, mas não é o que ele quer continuar solteiro, ele quer continuar sendo um urso. Deixe-me viver como um urso que sou, ele diz pro pai, né? O pai tentou de tudo, até que começou a intimá-lo realmente. Disse que só sairia dali com uma resposta definitiva. Nesse capítulo, Brás Cubas fala mais uma vez sobre a morte da mãe e como aquele momento de fragilidade da família levou ele a refletir sobre a necessidade de se manter tanto na linha como a mãe dele se manteve, ser uma pessoa tão cheia de princípios, uma pessoa tão apegada aos rigores sociais para terminar daquele jeito como todo mundo. Brás Cubas acaba usando dessa história, na verdade, como uma desculpa a partir daí para viver a vida que ele quer. Apesar que até então ele já vivia uma vida muito leve e solta, né? Vamos combinar. E aí começa a acontecer uma coincidência, vamos dizer, coincidência talvez, não sei. Ele começa a repetir ao acaso os primeiros trechos de Eneida, de Virgílio. O verso inicial, né? Eu canto as armas e o varão. E o pai acha essa coincidência muito simbólica e diz, meu filho, tá aí. Você já sabe o nome da sua noiva, né? Virgília. O pai acaba se impressionando com essa coincidência dele ter soletrado justamente os primeiros versos de Eneida de Virgílio. E assim a gente fica sabendo que Virgília já um dia foi noiva, ou quase noiva por enquanto, de Brás Cubas, né? Bom, gente, foi isso. Amanhã tem mais Memórias Póstumas de Brás Cubas. Valeu, até mais!